Alô, crianças e famílias da EMEI Professora Irlanda Bassi. Mais uma vez estamos juntos para um papo pedagógico. Eu já estou aqui, ó, na nossa escola, na sala dos professores, né, para a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer essa semana, né? Nós vamos fechar o assunto da questão da cultura popular brasileira. Mas lembrando que quando a gente fala dessa cultura, a gente não pode esquecer das influências que nós tivemos para que nós nos constituíssemos como um grupo brasileiro. Somos puros de cultura? Não. Nós temos várias miscigenações, nós somos acrescidos da cultura. Nós temos na nossa cultura traços da cultura indígena, da cultura afro-brasileira e da cultura dos imigrantes. Nós podemos lembrar aquela história que a professora Marisa leu, o tupi que você fala. Quanto dos índios a gente tem no nosso dia a dia? A caça, a pesca, cuidar de peixe, vem de lá de trás. As lavouras vêm de lá dos indígenas. O trabalho também nas lavouras, a gente não pode esquecer da importância dos negros africanos que foram trazidos aqui como escravos para trabalharem na roça, nas canas de açúcar, na desbravação de terras, né, na construção de caminhos de um estado para o outro. E quanto eles foram agredidos nisso, né? Nós não podemos esquecer. Por isso existe inclusive uma lei, a 10.639, que fala como nós temos que estudar a questão da cultura afro-brasileira, né? Por muito tempo eles foram negados, inclusive, a cultuar a sua crença, a fazer as suas danças, né? Então eu acho que a gente precisa aí pensar muito seriamente nisso. O quanto nós devemos para esses que nos antecederam, né? Os índios, os negros africanos e aqueles que vieram aqui trabalhar. Depois disso, vieram os imigrantes, italianos, japoneses, alemães, mas que já não vieram com a condição de escravos, né? Então, nós nunca podemos negar essa nossa dívida que a gente tem com o povo da África. Ultimamente, nós temos recebido muitos bolivianos em nossas escolas, principalmente na rede municipal. E uma característica que também a gente percebe deles é a questão de como eles têm um respeito ali com a escola, né? Os bolivianos, eles têm um respeito com a questão da educação como algo muito importante em sua cultura, como todos, inclusive, né? Nós podemos resgatar o que cada cultura dessa, que faz parte da nossa, o que é indígena, o que a afro-brasileira traz para nós, o que os imigrantes trazem para a gente dar valor àquilo que nós temos hoje. Hoje nós temos uma liberdade de ir, de vir, de comer o que nós gostamos, de dançar, né? De ter a nossa religião, e uma não é mais ou menos importante que a outra. É isso que a gente precisa ter bem claro. O nosso trabalho nesse mês de julho foi dar a importância devida àquilo que nós temos aqui no Brasil, que é a mistura da cultura de todos, e que não há uma que é mais importante que a outra. Todas têm que ser validadas, todas devem ser respeitadas. Você sabia que agosto é o mês indígena? Né? Que nós temos o agosto indígena, várias ações feitas pela própria Secretaria da Cultura de São Paulo, da Prefeitura. Vocês sabiam por que a gente chama novembro Negro? Eu acho que são perguntas que a gente precisa buscar, né? A gente está com bastante tempo para pesquisar. Vamos aproveitar para saber. Tem vários documentários que falam sobre os índios, sobre os negros africanos, sobre a questão dos imigrantes, né? Vale a pena a gente fazer um passeio virtual depois,